E agora aqui no Jornal da Rede Alesp a gente fala sobre as diferenças entre as doenças respiratórias. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista. Boa tarde, Dr. Jamal. Sempre um prazer falar com o senhor aqui na Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, uma honra muito grande minha estar com vocês, especialmente num momento tão difícil, que é o momento que a gente vive a associação do clima seco, do friozinho, com a pandemia de Covid, né? É isso mesmo, doutor. Então eu aproveito a deixa do senhor para começar nessa direção a nossa entrevista. Estamos no outono, já o inverno. A gente sempre conhece que nesse momento do ano as doenças respiratórias se acentuam e com a questão da Covid ainda mais. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente essa correlação nesse momento de doenças respiratórias com a Covid. Então, uma das questões que a gente enfrenta como uma dificuldade imensa no manejo das doenças respiratórias é que praticamente todas as doenças respiratórias se manifestam no começo de modo semelhante, que é aquilo que a gente chama de síndrome gripal, vamos dizer assim. Então, é uma situação que inclui sintomas respiratórios que fazem parte da maioria desses quadros. Quais são esses sintomas? Nariz entupido, coriza, dor de garganta, tosse, rouquidão. Então, são sintomas que se misturam entre resfriado, gripe, a própria Covid-19 e crises alérgicas, como rinite alérgica ou asma. Então, em um quadro inicial, a gente enfrenta essa dúvida, porque a maioria se manifesta da mesma forma. Doutor, o senhor falou, né, agora, se manifesta da mesma forma. A gente sabe que as pessoas já, por si só, por esse momento de crise sanitária, já ficam aflitas quando sentem o nariz um pouco ofegando e afins. Teria alguma dica, doutor, para conseguir a pessoa mesmo, antes de procurar o médico, diferenciar se é algo respiratório, então aí de sinusite, de um resfriado, para algo relacionado à Covid? Olha, o que dá para diferenciar é quando existem sintomas que são, apesar de poder estar presentes, são incomuns nas outras situações respiratórias. Então, quais são os alertas que a pessoa tem que ter caso ela inicie com sintomas que nós conversamos agora há pouco, que são da síndrome gripal? Primeiro lugar, febre súbita e sem um motivo aparente. O que eu vejo com extrema frequência é os pacientes que têm Covid, de repente, do nada, ter uma febre durante a noite, que é o mais comum. Pode ser durante o dia, mas o mais comum é durante a noite. Então, a pessoa está se sentindo bem e ela tem uma febre. Isso, por si só, é diferente dos outros quadros, porque a febre também pode estar presente na gripe, mas geralmente tem muitos sintomas respiratórios. No caso da Covid, geralmente a febre vem, entre aspas, do nada, súbita. Outra situação que é mais comum na Covid é um cansaço intenso. E isso, geralmente, a pessoa sabe que é diferente dos outros cansaços, como após a atividade física, como após trabalhar muito. Então, chamo a atenção das pessoas para valorizar um cansaço diferente. Como eu disse, eu insisto, Certo. a pessoa sabe. Ela fala, nossa,
é muito ruim, mas tem a tendência a subestimar essa situação. E doutor, Outra questão, oi. desculpa cortar o senhor, achei que o senhor tinha finalizado. Desculpa, pode finalizar. Então, outra questão, só para finalizar, que de certa forma não faz muito parte da síndrome gripal, é se a pessoa, além da síndrome gripal, tiver muitas náuseas ou diarreia. Aí a gente fica realmente um pouco mais preocupado com a Covid. E a gente fala nessa preocupação, doutor, e nós trouxemos o senhor aqui hoje ao Jornal da Rede Alesp, justamente para alertar a população, né? Um especialista já tão renomado e que as pessoas confiam na palavra, né, doutor? Justamente, quem já tem uma doença respiratória pré-existente, por exemplo, o caso dos asmáticos, eles já conhecem todos os sintomas e são um grupo de risco, não é, doutor? Nesse momento, como agir, então? É perfeito. Olha, o que eu noto, porque eu criei uma experiência imensa no atendimento ambulatorial da Covid. Eu sou um médico de consultório, de ambulatório, eu não atendo hospitais de pacientes em UTI, Sim. mas a gente sabe que 98% dos pacientes da Covid são de ambulatório. Então, eu aprendi a ouvir o que o paciente fala. E você citou uma questão crucial. O paciente que tem rinite alérgica, ele sabe a vida inteira dele, ele tem coriza, ele tem nariz entupido, coceira. O paciente que tem asma, ele sabe quando é asma e quando não é. Então, o alerta é para os pacientes alérgicos, que têm rinite alérgica ou asma, se você perceber que esta crise está diferente, é óbvio que é uma subjetividade que faz parte dessa situação. Mas a pessoa sabe, ela fala, essa coriza não é igual às outras que eu tenho, procure atendimento médico. Você citou um ponto importantíssimo. A pessoa se conhece. E vou mais, chamam a atenção até nossos colegas médicos que não são especialistas, valorize quando o paciente fala, doutor, não é comum, mesmo tendo alergia, esse quadro é diferente. Doutora, não posso deixar de falar das crianças também, adolescentes que estão nesse momento de retorno presencial ou não para as escolas. A gente sabe que nesse período de outono e inverno, sempre as crianças são atingidas. O que os pais, então, precisam ficar de olho com relação às doenças respiratórias? É uma polêmica ainda não resolvida pela comunidade científica mundial, mas o que eu posso dizer é o seguinte: com as medidas de isolamento social, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, eu posso afirmar para vocês que as próprias gripes e resfriados diminuíram drasticamente. Portanto, uma ótima notícia que o retorno às atividades presenciais com as medidas adequadas tem uma eficácia imensa na prevenção tanto de gripes e resfriados quanto da Covid. A segunda informação valiosíssima é que a experiência mostra que as crianças, apesar de poder ter a Covid-19, têm sido protegidas pela natureza e os quadros têm sido muito menos intensos, muito menos graves. Perfeito. Doutor Jamal, agradeço a sua contribuição aqui, sempre muito pontual no Jornal da Rede Alesp. Um prazer falar com o senhor. Uma honra minha, muito obrigado.